Como é a alimentação do seu filho? Seu filho come bem ou seu filho come mal? Você tem dificuldade para introduzir um alimento no dia a dia do seu filho? Para falar sobre este assunto, eu vim conversar com elas que me ensinaram e que ainda me ajudam nessa alimentação do dia a dia dos meus filhos, que graças a Deus comem bem, mas de vez em quando tentam mudar a alimentação, recusam um determinado alimento. Eu estou aqui na Escola Lápis de Cor, que fica em Vitória, no Espírito Santo. Converso com a diretora, que é a Isa. Obrigada, Isa. E com a nutricionista, que é a Luciana. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui no meu canal. A gente tem muita mania de comer diferente das crianças. Isso já é um erro, né, Isa? Acredito que a alimentação é cultural, né, Thaís? Cada país, cada cidade, cada família tem os seus hábitos alimentares, né? E como é cultural, exemplo, eu acho que é a melhor maneira de se ensinar. Então, quando você come junto com a sua criança, você está ensinando, né? Sem fazer muita força, né? Uma cultura do brasileiro é fazer assim, primeiro vou dar comida para a criança e depois eu sirvo para a família toda. Quer dizer, então a criança come num lugar diferente, uma comida diferente, não vê os adultos comerem, coisa que antigamente teria que comer todo mundo junto. E hoje, nessa família moderna, faz isso, né? Mas esses hábitos antigos, eles são muito importantes, né? Porque você inserir a criança no que a família faz junto é muito importante. Você está ensinando sem estresse, sem brigar, você está ensinando de uma maneira natural, de uma maneira simples. Por exemplo, né? Exatamente. Sentar à mesa, o comer junto, o conversar, o mastigar, o escolher a comida junto, né? Quando você aprende junto, faz mais sentido, né? Você se envolve, quando você se envolve, aprende mais, né? O que aconteceu com as nossas famílias de hoje? Assim, as pessoas começaram a querer ter mais praticidade e começaram a também, às vezes, até demandar para outras pessoas, né, essa tarefa da comida, que é tão importante. Talvez a lei do menor esforço, né? Você faz para a criança, dá menos trabalho, né? Quando você faz para ela, dá menos trabalho. Você mistura a comida, você dá na boca, então você tem menos trabalho. E na correria do dia a dia, talvez seria mais fácil. E a industrialização também, né? As papinhas industrializadas, a mistura. Isso a criança não conhece os alimentos, né? Não sabe de onde veio, que cor que cada um tem, que sabor que cada um tem. Daí a importância da introdução, né? E isso é muito legal, porque eu fiz uma enquete no meu Facebook e eu perguntei o que as mães queriam fazer, que é um grupo que eu criei de mãe para mãe. E todas falaram que queriam falar sobre alimentação. E é muito difícil, Luciana, a gente introduzir um alimento assim para a criança? A mãe sente muita dificuldade nessa tarefa? Não, depende de cada criança, né? Cada uma vai ter um jeito de receber aquele alimento. Mas não é difícil, né? Cada uma, você só tem que entender como que cada uma vai aceitar. Às vezes ela vai provar uma vez, não vai gostar, você tem que tentar de novo, junto com outro alimento, de uma outra forma. Então é possível, mas tem que ter esse respeito com a criança, né? Cada uma vai aceitar de um jeito. Agora, quando você fala como essa criança vai receber esse alimento, é a forma como a gente apresenta esse alimento? Porque tem a fruta inteira, tem a fruta cortada, tem a fruta amassada, tem a fruta batida no liquidificador. Quer dizer, são várias formas de apresentar. Existe a forma ideal? Sim, o ideal é ela sentir mesmo a textura do alimento. Se for já tudo no liquidificador, ele não vai nem sentir a textura do alimento. Então isso já é um erro, que a gente quer bater tudo no liquidificador. Porque depois, quando ela for provar realmente a fruta, ela vai ser uma coisa nova. É como se ela nunca tivesse comido aquilo, porque ela nunca mastigou o alimento, nunca provou aquela textura. Então essa que é a diferença. Mas o ideal seria o quê? A gente oferecer essa fruta inteira, contar essa história, ou pelo menos cortar para que ela possa pegar com a própria mão? Depende da idade, dependendo é melhor você cortar e ela pegar em pedaços maiores.
Depois, quando ela já for crescendo, ela mesma já vai pegar a fruta, ela mesma já vai descascar, já vai comer junto com os pais, com a família. E isso se pais que comem frutas. Sim, isso é muito Aí a importante. gente volta naquela história. Não adianta o né? pai nem provar a maçã e querer, come maçã, menina, né? Com certeza, é a questão do exemplo. Se ele nunca viu a família comendo aquele alimento, ele vai achar que não deve comer também. Então, E por que algumas crianças já comem determinados alimentos e, numa certa idade, recusam? tem uma fase, né, realmente das crianças que elas podem fazer isso, né? Elas já comiam vários alimentos e chega num determinado momento ela quer recusar, quer outras coisas. Essa fase é normal, a gente tem que respeitar. O importante é a criança estar comendo, né? E a gente tem que insistir. Isso, tem que sempre incentivar, não pode desistir, mas tem que respeitar a fase da criança que ela vai comer, né? Pode ser uma fase mesmo. Mas toda rejeição também, Thaís, ela merece respeito no sentido assim, de por que está rejeitando. Pode ser que aquele alimento esteja dando algum mal-estar na criança e ela não sabe expressar. E a escola é um bom local, né? Aliás, é um ótimo local para fazer a introdução e esse trabalho coletivo, né? Porque ver o outro comendo, esse trabalho em grupo funciona? Sempre funciona, porque eu sempre falo que a inteligência ela é individual, mas o aprendizado ele é junto, ele é coletivo. Na escola é tudo junto, né? E nós temos crianças aqui que estão fazendo 6 anos, que estão aqui na escola desde bebê. Então, crianças que ficaram 8, 10 horas na escola, eles começaram tudo, aprendeu aqui na escola. Andar, falar, comer. E a introdução dos alimentos foi feita aqui. E eles estão saindo já com 6 anos, né? Então, a escola tem um papel muito importante, né? E muitas vezes a criança come aqui determinados alimentos e em casa não come, né? Porque às vezes a maneira que foi apresentado, né? É junto, como eu falei, tem outras crianças junto, o refeitório. E não come sozinha, não né? Porque em casa come sozinha. sozinha. Eles sempre estão com os amiguinhos, então é uma forma de dividir também, né, aquele momento. Luciana, tem uma coisa interessante que eu vejo adultos falarem que não gostam dos alimentos verdes. E aí você me apresentou esse livro, Vai Embora, Grande Monstro Verde, então isso já começa desde criança? Sim, então a gente aqui trabalha desde as crianças para eles que não precisam ter medo dos verdes, não precisa ter medo dos alimentos verdes. E eu trabalhei com eles esse livro, junto com outras atividades, receitas, pintaram alimentos, apresentei vários alimentos para saber se eles sabiam os nomes de cada um. E uma das atividades foi esse livro, que é muito legal, eles ficam muito curiosos para saber o que vai acontecer, que é isso, ele constrói o monstro, depois, quando ele vai começando a desconstruir o monstro, a gente fala essa lição para eles, que não precisa ter medo dos monstros verdes e nem dos alimentos verdes. Tá vendo adultos que não gostam, né, de alface, cebolinha. separar a cebolinha, a salsinha, né? Então, quer dizer, é preciso desconstruir isso. Sim. E algo também que estava falando, que é pôr no prato. A criança fala, não gosto de salada, aí a mãe não põe. Ele não gosta mesmo e não coloca, né? Ele não gosta de salada, não coloca. Tem que colocar e apresentar sempre, porque o cérebro vai entendendo que aquilo é alimento. Então, se você perceber que não come verde, não quer comer, não coloca, ele vai entender que não é para comer. Entendi. E é interessante que ele vai experimentando. E o cérebro vai entender que aquilo ali é um alimento e é delicioso. Agora, né? tem uma coisa que quando eu comecei no meu primeiro filho, tem que ter o prato colorido, tem que ter o prato de opção, não sei o quê. Mas aí, olhando o seu cardápio, aliás, depois que o pessoal de casa quiser dividir, compartilhar, eu posso? Pode. Porque eu acho ele tão rico, assim, tão interessante. E eu percebi que a gente tem que ter uma variedade, mas tem que ter bom senso na hora de preparar. É isso mesmo? Porque aí, assim, né, que tem um carboidrato, você tem ali, né, você bota um macarrão com feijão, com uma carne, com legume. Não é botar colorido demais, não é botar opções demais, é assim? Sim, a gente sempre preza para ele ser colorido, mas também não precisa também ter muitas opções, senão ele pode ficar perdido naquelas opções. Então sempre vai ter o arroz, né, ou outro carboidrato, o macarrão ou o aipim, vai ter o feijão, vai ter a carne, vai ter alguma salada. E aí dentro dessa salada que a gente consegue fazer mais colorido, mas
Mas o básico da alimentação para não eles é encher isso. de opções. Sim. E quantidade? A gente deve colocar que quantidade para uma criança na primeira infância, que é onde nós estamos aqui, que vai até os 5 anos, né? 5, 6 anos. A quantidade faz diferença também, né? Sim, eles vão começando aos poucos, né? Igual eu comentei, tem que respeitar a quantidade. Cada um vai ter uma quantidade que ele consegue, né? Não é padrão, cada um vai ter uma capacidade. Mas geralmente é um prato médio que a gente coloca e eles vão comendo. Aí a gente vai vendo. Se eles quiserem mais, a gente pode colocar mais um pouco da próxima vez. Ou se deixar um pouquinho, a gente vai avaliar a quantidade. Então depende de cada criança. Existem combinações clássicas, né? Que funcionam, né? Eu adoro feijão com macarrão, por exemplo. Polenta com molho bolonhesa. Ai, que delícia. Combina, né? Combina. E sobremesa? Pode ser uma recompensa? Pode usar como castigo? Não. Elas já estão assim, não. O doce nunca pode ser prêmio, né? O doce, ele é importante na alimentação. Eu não sou a pessoa mais catedrática para falar, mas o doce ele é importante. Numa festividade, numa comemoração, comer o doce, escovou os dentes, pronto. Não uma recompensa. Então, acho que fica como lição a gente pensar em voltar nos nossos avós, que é comer em família, né? Comer uma comida saudável. O pratinho, né? O pratinho de criança, né? Fazer aquela coisa com carinho, né? Preparar esse prato com carinho. E a escola auxilia muito nessa relação, né? De alimentação, e essa relação família-escola tem que andar sempre junto. Sempre. Né? Relação de amor, juntos. Isso tem muito amor aqui mesmo. Ah, né? tem. Obrigada, tá? Pelas Obrigada. dicas. E vocês querem saber mais dicas? Podem mandar pra gente, que a gente pode aproveitar aqui no meu canal, no meu blog. Continue me acompanhando. Receitinhas, né? Receitinhas, pode ser? Então, receitinha você manda pra mim, vou colocar no meu blog, você continua me acompanhando.